agora com vocês, o comentário de Alfredo Bessoff. Antes de mais nada, é preciso destacar, enfatizar e reiterar que não tem no Brasil hoje nenhum jornalista que tenha investigado tanto a situação de Eupólio quanto a Elisa Robson. A Elisa Robson, inclusive, fez um crowdfunding com apoio do Canal de Brasília. Nós tínhamos um programa em conjunto, eu e ela. E nesse crowdfunding, ela foi para a Espanha, conversou com jornalistas, com advogados. Então, ela reuniu um vasto material e esse material está nesse livro. Portanto, eu quero dizer para vocês, fujam do achismo. A Elisa Robson produziu um livro muito importante e esse livro muito importante está aí. Claramente, o que está colocado está aí. Há coisas que ela não pode colocar? Claro que não. É preciso que as pessoas entendam o limite de cada um. Chamar alguém de covarde porque não respondeu às nossas expectativas, eu vejo isso muito em relação ao Bolsonaro. Para os outros, sempre há um covarde na omissão pessoal. Então, tenham muito cuidado nesses julgamentos que são feitos sobre pessoas. Aqui mesmo eu já escutei pessoas chamando o Bolsonaro de covarde. Imaginem vocês a situação de um homem que se submeteu, que passou o que ele passou, sendo chamado de covarde. Mas vamos em frente. Aí nós temos um livro muito amplo sobre tudo o que vem acontecendo, sobre tudo o que foi feito. Está lá. Carvajal, Lula e o sequestro da América Latina, as denúncias sobre o financiamento da esquerda internacional. Isso é uma coisa. O Carvajal, nos Estados Unidos, não vai responder a nada sobre a questão do financiamento da esquerda. O que está em jogo lá nos Estados Unidos é a situação por causa do tráfico de drogas. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, o Polio volta ao centro de toda essa questão. Porque o Eupólio, que hoje é inimigo declarado do Maduro, Eupólio pode dar subsídios para encalacrar e tirar do poder o Maduro. Que esse é o objetivo dele. Inclusive, nas declarações dele, ele tem falado que Maduro não tem legitimidade e nem nada. Mas veja bem, a questão do Eupólio se relaciona e diz respeito especificamente aos Estados Unidos e ao tráfico de drogas. É isso que vocês precisam entender. E o advogado do Eupólio disse, Roberto Feitel, disse que não há nada em andamento. Carvajal foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos em julho de 2023. E é acusado de usar sua posição de influência para coordenar o contrabando de aproximadamente 6,6 toneladas de cocaína da Venezuela para o México em 2006. Esse é o perrengue. Agora, os penduricalhos envolvendo o Carvajal é que são complicadores. Apesar de ter sido, olha aqui o que diz a matéria, apesar de ter sido um dos homens de maior confiança de Chávez, o antigo diretor da inteligência, distanciou-se do atual governante Nicolás Maduro. Carvajal denunciou o que chamou de realidade desastrosa que os venezuelanos vivem, piriri, parará. Então, eu quero que vocês entendam que o que o Eupólio pode fazer é denunciar efetivamente o Maduro.
e denunciando Maduro, o pessoal não vai trazer nenhuma novidade. O Eupolio já disse que o Lula recebeu dinheiro, que a Cristina Kirchner recebeu dinheiro. Pessoal, precisa mais o quê? Apenas para confirmar o que já era sabido? Então, eu quero que as pessoas entendam que não há nenhuma novidade com reflexo direto no Brasil. Tenham certeza do seguinte: o Brasil não está nas prioridades do governo Trump. Duela a quem duela, mas é preciso dizer isso com toda clareza e sinceridade. O Brasil não é prioridade. Vamos lá, vamos pensar aqui essas 5 prioridades nessa mão. Olhem bem essa mão aqui. Olha só. Nós temos, de um lado, nós temos aqui as 5 prioridades do governo Trump. Ucrânia. Concordam? Oriente Médio. Concordam? O que mais é prioridade? Nós temos aqui a questão de Taiwan. Nós temos a questão da Síria. E nós temos a questão do fentanilo. É isso que eu quero que vocês entendam. O Trump tem N prioridades. E na América Latina, a prioridade maior do Trump é a Venezuela. Depois da Venezuela, ele vem para a Nicarágua. Pode atingir o Brasil? Pode. Mas quem tem que assumir o comando e o destino do Brasil são os brasileiros. Pode ser que o Congresso impeça a entrada de um ou outro dirigente lá nos Estados Unidos, mas eles não vão ter intervenção aqui dentro do Brasil. Quem tem que resolver? Olha, a imigração, exatamente ali, a questão do fentanilo. O que eles podem é tirar, eventualmente, o visto de um ou outro dirigente. Mas os militares que compraram casas nos Estados Unidos, não se sabe como, militar o tempo todo reclamando do seu salário, comprando mansões nos Estados Unidos, esses caras, meus amigos, eles vão continuar usufruindo suas casas lá. O Brasil, a situação política do Brasil tem que ser resolvida pelo povo brasileiro. E aí entra a minha velha dúvida e o meu velho questionamento. Nós precisamos assumir o comando do Brasil, através da reconquista da nossa família, da nossa efetiva atuação política. Nós temos que ter uma compreensão de que o Brasil é responsabilidade dos brasileiros. Já teve brasileiro que já pediu para o Elon Musk comprar a Rede Globo para ele poder assistir a Rede Globo tranquilamente. Já teve brasileiro que achou que era conveniente esperar que de fora viessem as soluções. Se nós formos omissos na geração dos problemas, nós estamos sendo omissos na resolução desses problemas. Portanto, meus amigos, eu digo para vocês que não esperem que o Polio resolva os problemas do Brasil. Eu quero estar errado, Yara Fritzen, quando você diz que eu sou o único que diz que o Brasil não é prioridade do Trump. Eu quero estar errado, Yara Fritzen. Mas eu dou a minha cara à tapa. É muito fácil jogar no colo lá. É muito fácil. Jogar no colo Eu já vi gente dizendo que o Elon Musk era covarde porque aceitou as condições do STF para voltar a operar no Brasil. Eu coloco para vocês claramente que eu gostaria de que algo mágico acontecesse. A única solução é nós nos unirmos, é nós nos fortalecermos. Não é um chamando o outro de covarde, é não atacar. Cada um tem direito à sua opinião. Olha só, se os Estados Unidos se preocupassem tanto com essa situação, vocês acham que Cuba teria prosperado
no quintal dos Estados Unidos. Quantos governos democratas e republicanos nós tivemos a partir de 1959, quando as tropas do Fidel e do Che Cienfuegos entram em Havana? Alguém fez alguma coisa efetiva? O único que fez foi um democrata, John Fitzgerald Kennedy. Observem claramente que essa necessidade que nós temos de terceirizar a responsabilidade, é isso que nós temos que ter. Eu vi a Yara aqui falando que eu sou o único que fala essa questão dessa forma, porque eu estou vendo a realidade, pessoal. É muito fácil pedir que o Trump, o Elon Musk, eu já disse para vocês, foi feita uma pesquisa em Cuba e essa pesquisa disse que o maior desejo dos cubanos era que o Elon Musk comprasse a ilha. Teremos sim, Suelen Mares, teremos que chegar no nível de pobreza da Venezuela para que o povo desperte. Talvez nós sejamos salvos por uma obra de Deus, é o que eu acredito. Eu digo para vocês com toda a tranquilidade. Eu falo para vocês, hoje há uma conjunção, hoje há um cenário de geopolítica muito diferente. Por exemplo, essa questão, cancelamento de visto, essas coisas pode ter. Mais do que isso, não. Agora, o que conta em favor do Brasil? A Rússia está quebrada, é um aliado do Nine Fingers. O Irã está quebrado, que é um aliado do Nine Fingers. A China está encalacrada e quebrada com a questão de Taiwan. Portanto, existe um cenário mundial contrário ao Lula. Mas como isso vai desenvolver, não será com essa rapidez. Haverá cancelamento de vistos? Pode até acontecer. Pode. O que eu digo claramente é que nós não podemos fazer o jogo de acreditar, de jogar tudo nas mãos do Trump. Pessoal, vamos reconquistar nossa família, tá? Vamos ter participação ativa na vida política, certo? Vamos ter a capacidade de sermos políticos o tempo todo, não apenas em ano de eleição. Vamos nos preparar. Participe da vida do seu partido. Participe da vida da sua Câmara de Vereadores. Conquiste o seu espaço e reconquiste o Brasil. Eles demoraram 1 século para tomar o poder. E nós queremos retomá-lo num passo de mágica. Isso não existe, meus amigos. Portanto, o que eu quero que vocês entendam é, nós só temos um caminho para sair da atual situação. A mobilização, a participação e a compreensão de que nós temos que ter o controle do nosso país. Ok? Então, tenho certeza disso, as divergências entre nós são importantes. O que nós não podemos ter em momento nenhum é as agressões entre nós. O que eu quero que vocês entendam. O Trump pode fazer muito pelos Estados Unidos como espelho para o mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, nada vai adiantar. Nada, nada, nada. El Pollo dando seus pitacos lá, não interessa. Se nós não fizermos a nossa parte, nada resolve. Tá bom? Lembre-se sempre, o nosso compromisso é continuarmos lutando pelo Brasil. Não é vivermos num mundo de fantasia acreditando que o Trump, num passe de mágica, dia 21
de janeiro vai resolver os problemas que nós brasileiros, por omissão, deixamos se transformar em norma e em regra. É difícil aceitar certas coisas? Claro que é. Eu mesmo gostaria que tudo se resolvesse num passe de mágica. Pense nisso, tá, pessoal?